Mateus capítulo 24, verso 42 ao 44. Nós começamos a fazer aqui uma série de mensagens, nós interrompemos devido às circunstâncias. E a primeira mensagem que nós falamos sobre Jesus voltará. E nós vamos dar continuidade hoje nessa série. Hoje é a segunda mensagem que temos como tema: estejam preparados. Mateus capítulo 24, ele fala sobre a segunda volta de Jesus, embora relatam outros acontecimentos, ora, da primeira vinda de Jesus, e ele vai falando sobre esta condição de nós estarmos aqui. E esse texto que nós vamos daqui para frente falar, não vamos nos adeter ao anterior, mas daqui para frente, ele fala sobre 3 palavras importantes que eu quero compartilhar com os irmãos, que eu julgo necessário no tempo em que nós estamos vivendo, para que a gente não se esmoreça, que a gente possa continuar avançando. E a gente sabe que, desde quando nós nos convertemos, nós temos ouvido que Jesus vai voltar, e eu creio nisso, e creio que você também crê nisso, mas nós não sabemos, como o próprio texto diz, nem o dia, nem a hora. E no final desse capítulo, a gente encontra essas 3 palavras exatamente para que a gente possa avançar, avançar. Então, o tema da nossa mensagem de hoje é: estejam preparados, em Mateus 24, 42 ao 44. Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse que à hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Feche seus olhos. Senhor, esta é a tua palavra. Usa-nos nesta hora para transmitir o recado do Senhor, aquilo que já falou ao nosso coração, e que nós possamos aqui, diante da tua palavra, aplicá-la em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, estar preparado hoje é algo que requer em todas as instâncias da nossa vida. Quer ou não, nós precisamos nos preparar, nós precisamos estar afinado com as coisas que passam à nossa volta. Um dos nossos maiores desafios no tempo de hoje é a gente se preparar para lidar com a tecnologia. Hoje, até então, muitos ainda não conseguem mexer em seus celulares ou a explorar todo o potencial que o seu celular consegue entregar daquele que você comprou. Obrigado, Angel. Então, preparar ou conhecer, saber os caminhos onde você precisa chegar e quer chegar, ele é fundamental para os nossos dias de hoje. E eu só estou dando um exemplo da tecnologia. Mas tem exemplos menores, exemplos que às vezes passam desapercebidos. Temos pessoas que, por exemplo, se preparam o mês inteiro a roupa que vai vestir para vir na igreja. Tem alguém assim aqui? Tem pessoas que se preparam, olha, primeiro domingo eu vou com essa roupa, segundo domingo eu vou com aquela, terceiro eu vou com essa, e não quer repetir a roupa. Tem outras que preparam o cardápio, pessoas, por exemplo, que fazem dieta a semana toda, fazem a sua preparação, porque entende que quer ficar esbelte, ou então que precisa de uma alimentação melhor, e etc. Tem pessoas que programam e se preparam o seu dia inteiro.
vou levantar às 5 horas da manhã, vou fazer aquela caminhada, vou dar aquela corrida, vou chegar em casa, tomar banho, e aí então vou trabalhar, na hora que voltar eu vou para a academia, ou então eu vou cedo para a academia, e depois eu vou trabalhar. É um planejamento, é um preparo, que muitas vezes está no nosso inconsciente, e nós não conseguimos imaginar que isto é uma preparação para o nosso dia a dia. Então, estar preparado, ou a gente se preparar, é algo inerente, né, a nós, no nosso caminhar, na nossa itinerário de vida, está incluído, está implícito em nós, a gente fazer esses planejamentos de preparo para a nossa vida ser melhor do que ela já é. E quando a gente lê esse texto, quando ele fala da volta de Jesus, nós não vamos nos adentrar em todas as questões, como eu já disse nos versículos anteriores, mas aqui ele está falando da segunda volta de Jesus e o quanto nós precisamos estar preparados. Em Mateus capítulo 24, desses últimos versículos, ele vai começando a nos trazer em memória exatamente o porquê nós precisamos estar preparados. O porquê nós precisamos nos preparar. E uma das razões é esta. Mateus 24, 43, que também vai falar em 1 Tessalonicenses 5, 2. Ninguém sabe o quê? A hora, o tempo que isso vai acontecer. Então, a volta de Jesus, a segunda volta, vai ser uma segunda volta inesperada, onde nós não estaremos preparados, ou nós não estaremos aqui planejados, e Ele vai vir. Ele vai estar conosco. E Ele vai fazer o que precisa ser feito conosco. Vai separar o trigo do joio. Vai levar os escolhidos. E aqueles que não serão condenados. É o que a palavra de todo o contexto de Mateus capítulo 24 vai dizer para nós. E estarmos preparados para esta volta inesperada, ela requer de nós algumas condições da nossa vida. Não só vir à igreja, não só participar dos cultos aos domingos, de manhã, à noite, ou nas quartas-feiras, dos cultos de orações, ou ser um bom dizimista. Estar preparado está implícito muito mais coisas na nossa vida, do que simplesmente cumprirmos obrigações, ou cumprirmos tarefas, como ser cristão, ou crente, como você preferir. Nos preparar envolve toda uma temática muito maior, porque ela envolve uma vigilância constante na nossa vida, como está lá em Lucas 21, capítulo 36. É necessário vigiar constantemente, e no nosso caso, espiritualmente, para não perdermos a nossa bênção de irmos morar com Jesus nos céus. E quando nós falamos dessa condição, e além disto, é o que nós estamos fazendo diante desta preparação para encontrar com o nosso Deus. Se a sua volta será inesperada, não terá dia nem hora, e ele a compara como um ladrão, porque se nós soubéssemos, estaríamos todos nós nos preparando. Não seríamos pegos de surpresa, pelo contrário, seríamos, seja bem-vindo, mas não é desta forma que vai acontecer. Então, esta situação de vigilância, ela precisa estar constantemente no nosso planejamento, na nossa preparação, né, diante das nossas condições de que nós vamos subir, e para subir a gente precisa estar fazendo algumas coisas nessa vigilância. Diante do mundo que nós estamos vivendo, de tantas situações que nos leva para caminhos diferentes, diante de tantas oportunidades que nós temos para desviar do caminho, é fundamental que a gente esteja vigilante. A Bíblia diz que nós precisamos vigiar e orar, porque a nossa guerra, a nossa, contrapartida enquanto cristão, não é um com os outros, como diz lá o apóstolo, é contra as potestades, ou seja, é contra um inimigo que constantemente quer nos tirar e nos levar por caminhos, por fluentes que são diferentes daquele que Deus preparou para cada um de nós. E eu queria te fazer uma pergunta, logo nesse primeiro ponto: você entende que Deus tem preparado um caminho para você?
Pergunta para o irmão que está do seu lado: você entende que Deus, Ele tem um caminho preparado para você? Porque se você entende que Deus tem um caminho preparado para você, você vai procurar cumprir esse caminho. Se você não consegue entender, se você não consegue visualizar, se você não consegue captar o que Deus quer para a sua vida, fatalmente você vai ficar como o vento que pega aquela folha seca, tem aquele hino, que vai para um lado para o outro. Fatalmente a sua vinda à igreja será sem um objetivo, sem um significado. Fatalmente o que você faz do reino vai ser por obrigação, por cumprimento de um dever, e nunca por um entendimento real do que você está fazendo enquanto um ser cristão. Quando entendemos esse propósito, que Deus tem um caminho preparado para nós, nós vamos estar alerta, nós vamos estar vigilante, nós vamos estar atento ao que está acontecendo à nossa volta. Se nós fôssemos falar de todo o capítulo 24 de Mateus, nós vamos observar algo que nunca deixou de acontecer no nosso planeta, que já é advertências para o que quando ele veio e advertência para essa segunda volta de Jesus. Pandemias e guerras. Os irmãos podem observar que na história da humanidade sempre foi proferida por questões pandêmicas, endêmicas, de doenças, de pestes, sempre algo, sabe, que acontecesse para que pudesse mudar um pouco o enredo da história deste mundo. E guerras, desde que o mundo é mundo, o homem, o ser humano, ele tem esta sede de poder para conquistar, para ganhar do outro, e é envolvido em guerras. Não é de agora. Sem querer entrar nessas duas polêmicas e situações, nós vamos observar, né, que a última pandemia que nós tivemos, agora recentemente, 2022 em diante, que foi a Covid. E se nós observarmos em termos de guerras, nós continuamos em guerra, e uma guerra que está aí constantemente agora, a Rússia com a Ucrânia. Só que não é a única guerra. Se você for ver na história, tem outros países que estavam em guerra muito antes. E são pronúncias do que o capítulo de Mateus 24 vai falando, e que nos traz em memória essa questão de vigilância, porque além dessas situações, queridos, em termos de sociedade, nós temos as nossas próprias guerras internas, individuais. E o inimigo, ele tem tentado de todas as formas nos trazer nessas guerras, nos trazer muitas das vezes as enfermidades, para que a gente se desvie do caminho que ele tem traçado para nós. Mas quando a gente entende que ele tem um caminho traçado, compreende, nós vamos fazer diferente. E a primeira palavra que eu me apego nesse texto que nós lemos é esta: a vigilância. Precisamos estar vigilantes. Você tem prestado atenção no que tem acontecido ao seu redor? Vigilante. Segunda questão que nós precisamos entender, para que a gente se prepare, é que ela é uma constante, diária e prática. Ela é constante, mas diária e prática. Deixa eu explicar isso para os irmãos melhor um pouquinho. Constante, porque ela tem que ser sempre, mas não quer dizer que ela precisa ser diária. Eu posso ser constante uma vez por semana, eu posso ser constante um dia sim, um dia não, dentro do contexto da palavra. E por isso eu acrescentei o diária. É ser constante, mas fazer todo o dia, todos os dias. É fazer todos os dias. E a prática é só você aplicar aquilo que você está aprendendo ao outro, além de você mesmo. Então, quando a gente entende isso, desta vigilância, nós vamos partir para uma outra questão que o texto fala, lá mesmo no capítulo 26 de Mateus, versículo 41, quando ele fala vigiar e orar para que a gente não caia em tentação. Em tentação. Irmãos,
A gente às vezes pensa que tentação só é, né, em termos de adultério, né, quando vem à nossa mente. Mas que tentação foi ontem resistir ali o finalzinho. Eu estava, né, quando ali colocaram uma bacia com uma rapa, né, Angela, com doce de leite do cuscuz para a gente rapar com o dedo, né? Lembra disso? Que tentação. Eu saí para falar, não vou, eu vou resistir. Porque doce é um dos fracos que a gente tem. E quando é uma comida, né, tentação. Então, assim, não é só tentação no aspecto, né, do casal, de adultério, de desconfiança. Às vezes é tentação resistir para um problema de saúde que você precisa deixar de fazer alguma coisa. Então, nós somos tentados de muitas outras formas. Televisão dentro da casa da gente. Somos tentados, nós somos seduzidos. Quem vê um capítulo de uma novela, depois que ela começa a esquentar, não quer perder a novela nunca mais, não é verdade, irmãos? Não quer perder. Quem começa a ver uma série, que ela esquenta ali, você vai até o último capítulo, você não quer ver, você fica preso. É uma tentação, é uma forma de te prender. E assim a gente caminha, né, diante dessas questões de a gente praticar todos os dias. É dizer e aprender a dizer não. Não. Mateus capítulo 25, verso de 1 a 13, na história, ele vai lançar e vai narrar, né, o manter a lâmpada acesa. Ele vai contar das prudentes e as imprudentes. O preparo daquelas que tinham azeite e daquelas que deixaram seu azeite acabar. É a prática, é o dia a dia, é você não esquecer de fazer o que você precisa fazer todos os dias. E aí não é só ler a Bíblia, não é só orar, e algo muito mais importante às vezes, irmãos, do que isso, é você testemunhar. Existe lugar mais propício para a gente ser tentado, e eu vou mudar aqui a palavra, tentando perder a graça, do que dentro da nossa própria casa. É com cônjuges, é com os filhos, é com os netos, é com o vizinho que está do nosso lado, é no trabalho. São aqueles que estão próximos de nós, que nos levam por caminhos às vezes que nós não queremos. Então, sermos prudentes, ou seja, usar a prudência, é a segunda palavra, né? Se você for lá em Gálatas 5, 22 e 25, ele vai falar sobre o quê? Os irmãos lembram? O fruto do Espírito. Praticar essas coisas, olha, como é difícil, né? Como é difícil você ser constante. Como é difícil você ser prático. Porque quando a gente menos espera, você está falando da vida de alguém. Às vezes não é de propósito, não. Quando você percebe, saiu. É difícil, não é fácil a gente usar da prudência para que a gente se prepare para esta segunda volta de Jesus Cristo. E nos encontrarmos de forma que a gente suba e não fique com Ele. E eu digo isso porque a própria palavra diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Se essa palavra ela é dita e nós cremos nela, irmãos, isso quer dizer que talvez alguns entre nós não gozarão da cidade celestial. E talvez não gozarão porque não conseguiu se preparar. Talvez não conseguiu ser vigilante e talvez não conseguiu ser prudente diante do seu modo de vida que Deus nos permite aqui viver neste mundo. Mas quando nós somos vigilantes, quando nós somos prudentes, nos leva à terceira situação da nossa vida, que é a fidelidade. Fidelidade. A preparação nos leva a gente ser fiel. O servo fiel é aquele que está pronto quando o Senhor voltar. Mateus 24, do 45 ao 47, ele também vai narrar esta mesma questão.
da gente ser fiel, da nossa fidelidade junto a Ele. E Ele vai falar lá em Mateus capítulo 25, verso 21, a recompensa da gente ser fiel. Da gente ser fiel é entrar no seu gozo. É entrar no gozo do Senhor. Agora, usarmos o termo dessa palavra fiel, ou termos fidelidade com Ele, irmãos, a gente às vezes entende que a gente vinha à igreja, como a gente já disse aqui logo no início, sermos bons dizimistas, tudo isso é muito importante. É muito importante. Sabe, a gente manter, né? A gente fez uma festa agora exatamente para isso, para arrecadar fundo, para manter, para fazermos alguma coisa, é muito importante. Nós vimos no culto de manhã, na escola bíblica, é importante. A gente está aqui no culto à noite, é muito importante. Participar do culto na quarta-feira é muito importante. Vir nos cultos de orações é muito importante. Mas não basta só vir. A gente precisa espelhar isso de forma fiel ao Senhor Jesus. A Neice disse aqui logo no início, né? Que ser crente dentro da igreja é mais fácil. E a nossa fidelidade, ela não está só aqui dentro. A nossa fidelidade, ela está fora das quatro paredes. A nossa fidelidade está nos nossos tratos, nos nossos negócios. A fidelidade está em cumprir com os nossos compromissos como indivíduo, como cidadão, mas não só como cidadão do céu, mas como cidadão desta terra. A colocarmos diante de Deus a nossa família, sermos honestos, sermos fiel com ela, com os nossos amigos. Esta palavra fidelidade também é muito maior. Porque quando nós nos colocamos vigilantes, com prudências e sendo fiel, há uma recompensa. E nós aguardamos essa segunda volta de Cristo para esta recompensa. Mas é preciso nos achar enquanto obreiro fiel ao Senhor Jesus. E quando a gente fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, 1 Tessalonicenses 4,17. Vamos abrir a nossa Bíblia para ler esses dois textos. Se puder colocar 1 Coríntios 15, 52. Nós vamos ver, irmãos, que a transformação daqueles que têm a recompensa de se preparar. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4,17. Se puder colocar. Depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Juntamente com eles nas nuvens, a encontrar quem? O Senhor dos ares. E assim estaremos para sempre com quem? Com o Senhor. Mas isso será, irmãos, se nós nos sermos achados fiel. Se nós formos encontrados fiel. E aí, talvez para surpresa de muitos, é que a ideia de fidelidade é você estar cumprindo suas obrigações e seus deveres aqui. Chega até a ser repetitivo, às vezes, a gente falar. Porque nos esquecemos de outros lados da nossa vida, de outras condições da nossa vida. Então, a palavra fidelidade, ela também vai muito além das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos enquanto igreja do Senhor. Mas é tão quão importante para que a gente possa cumprir a nossa missão, o nosso propósito, ou o propósito que Deus quer para cada um de nós. E a recompensa é esta, daqueles que estão se preparando, estão se organizando, planejando
para encontrar com o Senhor Jesus. E aí, de uma outra forma, eu queria fechar este momento. Como é que seria este preparo? Como seria este preparo para encontrar com o Senhor Jesus? Vimos 3 palavras: ser vigilante, ser prudente e ser fiel ao Senhor Jesus. Mas na prática, quais seriam os exemplos que nós poderíamos citar aqui nesta noite para que o Senhor, na sua volta, nos encontrasse como servo, como obreiro fiel ao Senhor Jesus? Pensa um pouquinho. Quais seriam essas práticas? Vou citar apenas um exemplo. Além do seu testemunho, quais seriam essas práticas? Vou citar uma segunda: amar incondicionalmente os outros. E quando eu falo amar incondicionalmente, é amar sem esperar nada em troca do outro. Está pensando? Vou citar mais uma: servir de coração. Servir de coração. Servir de coração. Não é servir por obrigação, não é servir porque você está sendo pressionado. É servir de forma em que você tenha prazer, alegria em se doar para o outro. Está pensando? Que mais você, de forma prática, você pode se preparar? É olhar com compaixão. Eu falei isso aqui na outra mensagem. É olhar com o olhar de Jesus. É você saber que o que te espera é uma cruz. É uma vida de sacrifício. É uma vida onde você vai sentar na frente e não atrás da mesa. Você está conseguindo pensar um pouco mais além desta prática de se preparar para este momento? Jesus, ele diz, um texto muito extraordinário, quando ele fala que quando fazemos alguma coisa aos pequeninos, a ele o fizeste. Lembra desse texto, Mateus? Quando fizeres alguma coisa para alguém que não se encontra neste rebanho, quando você puder abençoar, quando você puder estender a mão, seja de qual forma for, lembra-se, a mim você o fizeste. Então este preparo, e dessas palavras que eu digo que a gente precisa amar de forma incondicional, sem receber nada em troca, servir de coração com amor, são coisas que fazem com que a gente seja indivíduos melhores, além de ter o título ou o nome apenas de cristão. E aí a gente começa a olhar para uma sociedade, para um mundo que precisa deste amor de Jesus, que cada um desses indivíduos, assim como nós, com as suas falhas, também carece de se preparar. Carece, irmãos, de ser orientados para que possam também alcançar o céu. E isso é extraordinário quando a gente começa a pensar não só na gente, mas que nós somos o espelho para que o outro possa se refletir em nós, assim como aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Irmãos, estarmos preparados, estarmos compreendendo que esta volta de Cristo ela é inesperada, essa vigilância, essa preparação prática de dia a dia, a ser prudente e sermos fiel, e exercitarmos isso de forma prática, diante do local, da sociedade em que nós vivemos, irmãos, é o que nos dá esperança, de morarmos no céu com Jesus. É essa esperança que nós temos, que como igreja, a gente faz, e que quando nós estivermos aqui, talvez dentro de uma urna,
as pessoas possam olhar para a gente e possam dizer que nós fomos pessoas melhores, que nós fomos pessoas que honrou o nome do Senhor Jesus, que nós fomos pessoas que pôde abençoar, que nós fomos pessoas abençoadas porque nós abençoamos os outros. Que o Senhor ele tenha misericórdia de nós, que a gente nesse tempo presente de tantas conturbações possamos começar a olhar de forma diferente para nós, enquanto indivíduos, enquanto cristãos, crentes, enquanto sociedade no mundo em que vivemos, para cumprir a nossa missão. Se a gente quer que a nossa pátria seja para Cristo, nós precisamos pensar na volta de Jesus. Se nós queremos alcançar o mundo, nós precisamos pensar na minha pátria para Cristo. E se a minha pátria ela precisa ser de Cristo, nós precisamos entender que é urgente, que nós precisamos dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor. Todos os dias, aonde quer que a planta do nosso pé vier a pisar, nós possamos fazer todos os dias. Sejamos missionários, apregando a palavra que é viva e eficaz, que é como espada de dois gumes, que fala para a gente e fala para o outro, e que a gente alcance o nosso bairro, a partir da nossa casa, da nossa família, o Brasil, para Jesus. Que nós, enquanto igreja, sejamos esse referencial diante da palavra dele. Que o Senhor nos abençoe e nos faça, a cada dia, sermos melhores do que somos hoje. Amém, irmãos? Amém. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra nesta hora. Que nós possamos alcançar a nossa pátria para Cristo. Entender que o Senhor vai voltar e nós precisamos nos encontrar, ó Deus, de forma fiel, para subirmos, mas não só nós subirmos, que nós possamos levar uma multidão junto conosco. Nós te oramos e te pedimos isto, no nome santo de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Amém.